Olá, boa noite. Gente, que chuva, hein? Bem na hora da live. Tudo bem com vocês? Mais uma terça-feira, né, para nós trazermos aqui, falar um pouquinho sobre dicas que nós conseguimos colocar em prática, né? Não só no nosso trabalho, mas também no nosso dia a dia. Nós vamos ter, né, o nosso objetivo é toda terça-feira nós estarmos trazendo aqui profissionais que possam contribuir, né, com o seu conhecimento para que nós possamos melhorar aí as nossas condições de trabalho, a nossa rotina, o nosso dia a dia. Na semana passada nós falamos sobre depressão, que é uma questão também muito importante para ser falada, né, não só no ambiente de trabalho, mas também, né, no nosso dia a dia. Então, pessoal, hoje, como eu disse, nós vamos ter a participação da arquiteta Fernanda Dalgisa. Ela é arquiteta urbanista e nós vamos falar aqui um pouquinho, né, sobre as atividades em home office, o que nós podemos fazer para melhorar o ambiente de trabalho para as pessoas que se encontram e para nós também que estamos no escritório, né, fazendo as atividades administrativas no ambiente de trabalho. Então deixa eu ver se ela já apareceu por aqui. Ah, já chegou. Vou aceitar. Para que vocês conheçam também a Fernanda. Por aí tá chovendo? Aqui tá caindo pedra. Aí, ó, a conexão da Fernanda ainda não deu. Deixa eu convidar ela aqui. Por aqui tá muita chuva. Bom, enquanto ela tenta entrar aqui novamente, vou explicar para vocês, né, por que é tão importante ainda nós falarmos aí do home office, né, gente? O home office ainda ele está longe de terminar, eu acho que é algo que veio aí para ficar, né? E nós precisamos, né, tratar desse assunto. Nós precisam ter aí a Fernanda chegando e saindo. Precisam ter essa informação, né? Como que está aí o seu home office? Você está em home office? Daqui a pouco você conta aqui para mim também. Deixa eu achar a Fernanda aqui, gente. Não sai, não. Aproveita enquanto isso, manda o convite aí para os seus amigos participarem também conosco. Vai mandando aí o convite. Vai ser um papo muito bom. Né? Todos os dias, né? Que a gente tem aí um arquiteta para poder trazer uma dica de excelência para nós. Aqui, ó, deixa eu tentar. Vamos tentar. Ixi. Espera aí que nós vamos conseguir, hein, gente? Aproveita para mandar aí para os amigos. Deixa eu só aceitar ela aqui. Acho que agora vai. Gente, que chuva é essa? Está entrando e caindo. Deixa eu enviar o convite para ela. Ah,
Gente, vamos tentar aqui, ó. Vamos ver se agora vai. Não saia daí, gente. Espera aí um pouquinho. Me contem aqui. Aí também tá caindo esse toró que tá caindo aqui. Agora. Gente, o que está acontecendo com a Fernanda? Deixa eu ver aqui. Está caindo a conexão dela antes de entrar. Mas nós não vamos desistir. Vamos tentando. Fernanda está aparecendo e saindo, Fê. Vamos ver. Ó, tá dando erro no aplicativo dela. Ela vai reiniciar lá. Vou tentar a última vez e aí a gente aguarda ela voltar. Vou ver se deu. É. Bom, pessoal, enquanto a Fernanda tenta entrar, né? Deixa eu iniciar aqui falando para vocês do objetivo de nós falarmos hoje sobre o home office. No início, né, quando iniciou aí a pandemia, eu fiz um estudo com 1.000 trabalhadores que entraram aí no home office, né? E aí eles apontaram as dificuldades, né, que era sair do escritório, perder aquela rotina que eles já tinham para poder estar trabalhando em casa. E como é, né, hoje essa modalidade, eu acho que veio com toda a força aí para ficar, nós da área da ergonomia não podemos deixar de dar dicas para esses trabalhadores, para dar soluções práticas e fáceis para que possam ser feitas aí as modificações em casa, né? Como que está, na verdade, aí os postos de trabalho em casa? Depois eu quero aí saber de vocês também. Gente, vou tentar aqui que ela está me solicitando. Quem sabe agora vai dar certo. Tentar aqui a última vez. Tentar no dela. Gente, vai mandando aí o convite para os amigos de vocês para não perder, porque ela tem muitas dicas. Estava vendo aqui o que ela me enviou hoje sobre o que ela iria falar, você não pode perder. Nós vamos continuar tentando aqui mais um minutinho, que vai dar certo. Com essa chuvinha bem na hora da nossa live, foi caprichada, hein, gente? Tentar aqui de novo, mandar o convite para ela. Ela vai tentar de outro aparelho. Vamos aguardar um pouquinho. Eu vou aguardar, gente, a Fernanda entrar para o assunto, né, ficar bem amarradinho.
e nós não perdermos aí as dicas. Olá, Cris. Boa noite, gente, para quem entrou depois aí, né, dos meus cumprimentos. Muito bom ver vocês por terça-feira, dia de nós estarmos aí aprendendo um pouquinho, né? Deixa eu ver, cadê? Deixa eu ver. Agora sim, Fernanda. Gente, é o meu aparelho. Mas tá uma chuva também, que aqui parece que tá caindo até pedra, bem na hora da live. Mas ajudou aí, viu? Tudo bem? Nossa senhora, que roia que eu Tudo passei bem. aqui. É assim mesmo, não deu nem tempo de cumprimentar e já caía. Exatamente. Opa, Vamos deixa eu ajeitar dar aqui. selfie aqui. Então Aí, vamos tá. começar? Pessoal, Vamos. boa noite mais uma vez. Aproveitem aí, manda o convite para os amigos de vocês também participar. Vai ser um bate-papo aqui muito bacana. A ergonomia, sempre eu falo isso, né? Ela não é única em sua função, é multidisciplinar. A ergonomia precisa do médico, do engenheiro, do técnico de segurança, do arquiteto. Então, assim, são informações que nós precisamos trocar para poder beneficiar aí os trabalhadores, as pessoas que estão em casa, né? E também as pessoas que trabalham ali no seu ambiente administrativo. Então, eu acho que nós podemos contribuir bastante com as nossas dicas hoje, tá, Fernanda? Com Eu vou deixar certeza. a Fernanda se apresentar, a Fernanda que é aí arquiteta, urbanista, vou deixar ela se apresentar e aí nós vamos dando continuidade ao nosso diálogo aqui. Isso. Oi, gente, boa noite. Cheguei um pouco aí atrasadinha, problemas com o aparelho, mas acontece. Vamos lá. Bom, eu queria começar, né, o Gleice, falando aí, mais ou menos seguindo aí o roteiro, porque é exatamente a ordem como nós pensamos na hora de projetar. Que a primeira coisa na hora de projetar o seu espaço, home office, o seu espaço de trabalho, é entender primeiro o cliente, né? E o perfil, o que que ele utiliza, o que que ele vai precisar para aquele espaço. Vou começar dando um exemplo de como é o meu espaço aqui. Por exemplo, Ótimo. eu faço uso de um CPU. Tem clientes que vai fazer só uso de notebook. Na verdade, eu faço uso dos dois. Então, a gente já começa conhecendo o gosto do cliente e entendendo o espaço que a gente tem, tanto o ambiente, né, e quanto os equipamentos que ele possui para ocupar aquela mesa de trabalho. Então, a gente inicia aí tendo essa conversa, esse conhecimento. Porque nós vamos da parte decorativa, mas também vamos da estratégia, porque a ideia é dar o conforto ali para o dia a dia daquele cliente no trabalho, né? Então, a gente começa por aí. E aí a gente vai chegando a pontos em comum com você, com a ergonomia, né? Que eu acredito que à medida que eu vou falando, você vai complementando aí. Isso. Então, a gente começa trabalhando com o espaço. Depois de conhecer o cliente, a gente tem o ambiente em si. Quando a gente tem um ambiente do zero e a gente vai propor ali uma posição de mesa, geralmente nós escolhemos a posição da mesa voltada de frente para a janela. Porque, a princípio, nós tentamos trabalhar ao máximo, tirando proveito da iluminação natural, né? Sei. Então, com isso, a gente tenta respeitar um layout base, mas quando não é possível, é claro, tem outros meios. O que atrapalha às vezes é se a mesa fica de lado para a janela ou se fica de costas, de lado da sombra. Principalmente com essa questão de reuniões, lives, né? Acaba que você precisa de ter uma boa iluminação e evitar sombras, né, no rosto. E ter o fundo também. Nós trabalhamos pensando num fundo, como um cenário, né? Então, basicamente, a gente começa com esse primeiro passo na hora de pensar ali no layout. Para não ficar com fundo estranho, para porta, janela. Então, pensando em tudo isso.
É claro que, como ele é voltado para a janela, a gente tem que ter muito cuidado com a iluminação do sol também, porque o sol pode atrapalhar. Porque eu tinha, às vezes, reunião dia de quinta-feira cedinho, aí eu tinha esse problema com a minha janela voltada. O sol bate um reflexo enorme aqui na minha mesa, eu custava trabalhar. Então, é claro que precisa ter essa consideração de luz. Aí, se não dá para resolver, não, Fernanda, mas só dá para eu colocar a janela na janela. Aí a gente resolve de outras formas, como, por exemplo, acrescentando persianas, cortinas. Então, assim, as coisas elas vão puxando, uma vai puxando a outra. Não só na parte Sim. estética, mas na parte funcional para o espaço. Ótimo. Fernanda, essas dicas elas são assim imprescindíveis, né? Eu acho que o momento em que se iniciou devido à pandemia e que veio com muita força a questão do home office, né? Acabou que as pessoas tiveram que adaptar o que tinha. A Exato. maioria dos trabalhadores saíam de casa para ir a um estabelecimento, a um local para trabalhar, né? E isso ficou para trás, toda a rotina diária, isso ficou para trás, né? Os afazeres de casa, porque ele saía de casa para ir trabalhar. E Exato. quando esse trabalhador, ele teve esse desafio de estar no ambiente onde ele ia para descansar, né? Que era um local onde ele encontrava ali com a família. Então, isso é um grande desafio, não é, para o trabalhador. E naquele início da pandemia, só para a gente poder contextualizar um pouquinho, Uhum. eu fiz uma pesquisa imediata. Peguei 1.000 trabalhadores e falei, e aí, gente, como está o posto de trabalho de vocês? Como está sendo mudar essa rotina? Qual foi o impacto que causou aí na rotina de vocês? E eu fiquei surpreendida, porque foram tantas falas assim, aquela pessoa que gostava muito da cadeira dele lá no escritório, né? Da sua mesa, daquele espaço, aquele tempo que ele estava ali sem pensar em casa. Então eu tive Sim. algumas falas, como por exemplo, eu não consigo tirar meu pijama. Tá em reunião, eu nem ligo a câmera, porque eu vou continuar de pijama. Outros não conseguiam se desconectar. E aí isso é um grande problema, né? Porque ele abria ali uma jornada de trabalho cedo e não tinha hora para parar. Por que isso Sim. acontece? Porque ele não consegue administrar a rotina da casa com a atividade. Porém, as pessoas que estão em home office, elas precisam produzir também, né? Sim. Então, não Exato. dá para, como se diz, a gente precisa pensar aqui em todos os sentidos, precisa produzir. E aí, por exemplo, teve trabalhador que falou assim, nossa, eu não estou aguentando, porque eu estou tendo muita dor nas costas, né? Uma outra coisa, estou aqui lendo a minha pesquisa aqui. Trabalha procurando comer, o tempo inteiro ele está lá com uma vasilhinha de biscoitinho para beliscar ali durante a atividade dele produtiva. Então, assim, são N's, né? Eu não consigo deixar o filho ali, eu não estou conseguindo administrar, eu estou ficando louco, então essas foram as questões aí que me levantaram. E aí eu falei, poxa, o que nós podemos fazer para poder contribuir? Daí eu fiz um e-book com algumas dicas ergonômicas aí, e eu te falo que eu senti muita falta do pitaco da arquitetura, da engenharia, para poder ali consolidar informações que só vocês, né, têm. Então, por exemplo, eu tenho pessoas que me relataram assim, nossa, eu estou achando excelente estar em home office. Aí eu perguntei, qual a sua jornada, como funciona a sua jornada de trabalho? É uma jornada livre? Aí a maioria das pessoas que viram isso de imediato positivo é porque tinha uma jornada livre. Então fazia ali aquela demanda no tempo que ela achava melhor. E Sim. isso é muito bom, né? Porque cada pessoa, cada trabalhador, cada indivíduo, ele tem, né, um perfil biológico. Por exemplo, eu produzo muito bem à noite. Então, se eu consigo conciliar a minha rotina, eu posso dar atenção aos afazeres de casa, aos filhos, aquela rotina que não para quando nós estamos em home office, né? E as Sim. pessoas têm aí dificuldade de entender que se você está no computador trabalhando, você está trabalhando, você não está fazendo outra coisa, né? Então, Com isso é certeza. um ponto. E aí,
nós precisamos também entender que as pessoas, nós temos que respeitar o limite, o tempo das pessoas que estão na nossa casa e elas precisam entender que nós estamos trabalhando. E tem pessoas que fluem muito melhor de manhã, tem gente que acorda 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, vai para a academia, consegue produzir muito e tem aquele tempo da tarde que é mais tranquilo. Então, assim, já é uma dica, gente. Qual é o seu perfil biológico? Nós precisamos conhecer o nosso corpo, né? Nós precisamos entender em qual momento nós produzirmos mais, porque aí nós vamos gastar aquela energia naquele momento, né? Então, isso também é um desafio. E assim como você, Fernanda, eu também tenho um espaço aqui, né, que é home office. E aí a gente vai adequando da melhor maneira. Eu, por exemplo, eu tenho 3 filhos, né? No caso da Natália, que está com um bebezinho, até entrar nessa rotina é complicado. Mas hoje, né, já tem, por exemplo, eu já tenho 14 anos, eu tenho em casa um espaço reservado para o home office. Então, hoje, quando eles veem a porta fechada, eles sabem que eles não podem entrar, que eu estou tendo uma reunião importante, né? Então, eles batem devagar, tentam me alertar de alguma forma, se for urgente, mas a minha rotina, na verdade, já faz parte da rotina deles, né? Então, para a gente iniciar aí falando do home office, a primeira coisa que eu acho que desestabilizou todo mundo é sair daquela zona de conforto, onde você tem ali a sua atividade, e partir para uma onde todos querem sua atenção, né? Sim. Todo mundo quer conversar, todo mundo está em casa, quer que você faça alguma coisa, que você esteja disponível. Então, nós precisamos criar aí alguns artifícios, né? Com certeza. É difícil criar esse espaço, esse respeito, esse entendimento. Eu também, quando eu comecei a trabalhar aqui em home office, é um pouco difícil, porque às vezes a minha mãe mesmo não estava acostumada, eu estava tendo uma reunião, ela chegava me gritando para almoçar, e aquela gritaria. Né? Então, assim, foi realmente um costume e uma mudança de hábito, eu acho que para muita gente, com essa pandemia. Isso. E aí nós entramos com muitas dicas, né? Inclusive, assim, até de colocar plaquinhas na porta, é legal, Isso. informando. Então, assim, são artifícios que são importantes serem feitos. Igual você deu o exemplo aí da cadeira. Às vezes eu sinto que na arquitetura, quando eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes achar uma cadeira que o cliente vai agradar de forma estética, né? Mas às vezes eu sinto que ela não traz o conforto que precisa, a ergonomia tão importante, sabe? Quando, por exemplo, eu investi numa cadeira, ela é tipo gamer, pensando no conforto aqui para casa, só que isso também depende muito da nossa disciplina, porque quando a gente trabalha no escritório com muita gente, a gente mantém uma postura. Mas quando a gente está na nossa casa, por mais que é o nosso espaço de trabalho, eu, pelo menos, procuro me policiar para respeitar aqui a minha postura, porque eu costumo ficar, às vezes, mais desleixada, de certa forma. Quando eu vou ver, opa, tô toda torta. Isso. Então não adianta ter uma cadeira também se eu não tenho essa noção, esse cuidado. A saúde vai Isso, a embora. conscientização com o corpo, né? E aí, então, olha, nós já falamos aqui da dificuldade em relação a estar em home office e a rotina de casa está acontecendo naquele momento. Então, a sua ideia é fantástica, a gente colocar uma plaquinha, né? Comunicar, olha, eu vou estar aqui em reunião, agora a mamãe não pode te dar atenção, aguenta aí um pouquinho, eu te aviso. E uma outra questão que eu acho muito interessante é em relação a quando você. O que nós podemos fazer, por exemplo, quando eu tenho ali uma reunião, eu estou ali na minha atividade, mas eu não tenho dentro da minha casa um posto definido. Por exemplo, eu tenho trabalhadores, quando eu estava dando os treinamentos aí para as empresas, eles me relataram assim, ó, tem hora que eu trabalho na sala, tem hora que eu estou trabalhando na bancada da cozinha, aí eu canso, vou para o quarto, aí eu enjoo também quando eu vejo eu estou no tapete da minha sala. Isso é uma dificuldade até das pessoas que estão ao nosso redor entender que nós estamos trabalhando, Sim, né? De entender exato. que aquilo é importante. Então, Exato. ou seja, a maioria das pessoas não tinha um local específico ou ainda não possuem, né, esse local específico para estar realizando ali as atividades diárias.
E como nós podemos fazer, né? Aonde pode ser ali o nosso posto de trabalho? Então, uma coisa nós já sabemos, não, nós temos que ter algo definido, né? Sim, Tem que ter algo definido. E aí eu sempre falo o seguinte, aí você vai poder dar uma dica para nós. O que acontece? Às vezes, o lugar mais reservado é o quarto, porque as pessoas vão entrar ali para dormir, né? E para a ergonomia, a gente tem um problema em relação ao nosso cérebro, porque o quarto, o nosso cérebro entende que ele é para descansar. Isso acontecia muito comigo, acontece muito comigo em viagens, quando eu estou em hotel, porque a mesa é ali no quarto, aí fica a televisão, e você olha lá para a cama, né, e fala assim, nossa, meu Deus, que vontade de deitar, porque o nosso cérebro sabe que aquele ambiente é um local de descanso. Então, sim. Fernanda, para as pessoas que estão aí, né, por exemplo, no quarto, que o nosso cérebro já tem ali, pode ser que a pessoa pode estar produzindo menos por essa questão, né? Por uma questão biológica mesmo. Você já é acostumado a entrar no seu quarto, tomar um banho e dormir, descansar. Só que isso inverteu, você está trabalhando. Como que a gente pode deixar esse ambiente mais produtivo? Bom, isso aí foi um desafio até para mim, para falar a verdade. No início mesmo eu tive muito essa coisa de, por mais que eu tinha uma mesa no meu quarto, eu tinha o meu computador de mesa aqui, eu muitas vezes ficava incomodada, mas eu acho que é essa liberdade de trabalhar em casa, eu acho que a gente fica querendo experimentar tudo. Aí eu pegava o meu notebook e sentava na mesa de jantar, porque ali eu estava próximo à TV e tal. Mas aí, com o tempo, eu fui vendo, eu fui tendo um certo amadurecimento sobre isso e comecei a me enxergar aqui no meu lugar de trabalho. Inclusive, até conforme eu fui montando o roteiro, eu fui meio que reorganizando aqui o meu espaço, porque eu acho que às vezes o que nos faz ter esse olhar aí para a cama, igual a cama que está do meu lado, tentadora. Mas era mais no início, porque eu acho que hoje eu consigo separar os dois espaços. Por quê? Eu tenho. Tudo bem, eu tenho como criar artifícios de criar uma divisória. Inclusive, eu tive uma consultoria recentemente onde a pessoa queria separar o quarto da mesa, assim, ainda mais por reuniões, porque a mesa era voltada assim para a cama e às vezes não dava tempo de arrumar para fazer reunião. Então, assim, tem sim a opção de você. Uma sugestão seria criar fisicamente um tipo de divisória, seja ela móvel, seja ela tem uma divisória perfurada, que aquilo ali já te traz uma ilusão assim, de você não olhar tanto para a cama. Ou se não, até uma proposta. Assim, o aconselhável é sempre que é possível você ter um espaço separado para o seu home office. Mas como nem sempre é possível, uma estratégia que a gente sempre usa em muitos, hoje em dia, home office que a gente produz, geralmente sempre tem uma cama de solteiro. Nem que seja para aquele home office ser para um quarto de visitas. Mas a gente dá uma aparência daquela cama mais de sofazinho, não traz aquela visão de quarto, sabe? Entendi. Tem mais cara de home office, tem mais cara de escritório. Então, uma estratégia é você também maquiar o que você enxerga daquele espaço. Igual hoje, eu vejo que eu consegui separar muito bem meu espaço, mas que eu não tenho divisória, mas assim, daqui para cá, eu tenho uma organização e da mesa para lá eu tenho outra. Tanto de organização assim das coisas que estão próximas a mim, que são voltadas aqui para o escritório, tanto das coisas daqui para lá é o meu quarto. Então, assim, é um trabalho constante na cabeça, mas a gente pode utilizar alguns artifícios nessa parte organizacional e visual. Entendi. Quando eu estou fora, assim, e aqui o meu espaço, ele não é no quarto, é um espaço reservado mesmo, mas quando eu me deparo assim, aí eu tento ligar, por exemplo, uma música para descaracterizar um pouco aquele ambiente, porque eu Sim, preciso tirar, porque imagina, você já está em viagem, cansado, e está ali em home office com a camona ali do seu lado. Então é bem sim. chamativo, e nós precisamos produzir, né? Mesmo estando aí em home office. E aí eu tenho também, você iniciou falando aí da dica da mesa, eu acho que é importantíssimo,
porque nós temos muitas dificuldades em relação à mesa quando nós falamos aí em home office e até mesmo nos ambientes administrativos. Eu tenho até algumas perguntas em relação a isso, né? Quando Claro. nós falamos aí em relação ao home office, nós temos trabalhadores utilizando, por exemplo, um aparador, né? E eu falo assim, são vários trabalhadores. A mesa da cozinha, que tem um tampo de vidro e às vezes está ali voltada para uma janela. E Sim. nós temos também pessoas que têm mesmo uma mesinha ou um aparador no quarto. E aí você falou, né, a respeito da posição. Qual que é mesmo a melhor posição para nós mantermos a mesa? É debaixo da janela? Bom, inicialmente a gente pensa no fundo e na claridade, porque a claridade voltada para você, de frente, tanto ali fica uma iluminação legal durante o dia, para você não fazer tanto uso da iluminação, por mais que é uma coisa muito importante que você deve falar ainda, que a iluminação artificial tem que ter um cuidado bem pensado com ela, mas Sim. a gente procura trabalhar com a iluminação natural o máximo também para a questão mesmo de forçar as vistas ou até aproveitar por conta de economia de energia, para iluminação frontal também, para reuniões, e pensar num fundo legal, porque igual antes o meu layout era voltado para o meu guarda-roupa. Se eu estivesse filmando aqui agora, eu estaria me vendo meu guarda-roupa. Mas é um fundo muito escuro, meu guarda-roupa não é muito bonito, então às vezes eu não ficava tão confortável. Eu preferi voltar para essa parede mais clara e mais limpa, sem muita informação. Isso ficou ótimo. Ótimo. Obrigada. Gente, eu acho essa dica fundamental. Eu recebo, às vezes, algumas perguntas em relação a isso, né? Aonde é a minha mesa? Qual que é o melhor? Eu tenho que ficar mais do lado? Eu fico atrás? Então, apresentar aí, né? Aproveitar, na verdade, essa iluminação natural e até mesmo em relação à ventilação, né, Fernanda? Nós temos Exatamente. muitas casas, por exemplo, que não tem ar-condicionado. Exatamente. Como É que um nós podemos aí melhorar em relação à temperatura do ambiente? Aí que entra também, talvez um prós, né? Porque, igual eu falei, dependendo da posição, talvez você, dependendo da posição do sol ali na sua janela, você também vai pegar um sol direto em você que não vai ajudar nada. Às vezes, por mais que pode entrar uma circulação de ar ali, mas um sol pegando em você, você não vai suportar. Vai chegar uma hora que, além de te incomodar visualmente, né? Os seus olhos, a sua visão ali vai forçar muito. E também faz um calor. Igual esses dias eu tenho sentido muito calor. Eu não Tá. tenho ar condicionado, então o que eu tenho feito uso é de um ventilador mesmo, mesmo quando a minha janela está aberta. Tem dia que não entra nem um ventinho. Porque, na verdade, a ventilação depende muito também da posição da Do sua próprio casa, ambiente, né? depende de muitos fatores. Eu vou mostrar para vocês. Eu ganhei de presente. Deixa eu tirar aqui. Às vezes, não sei se você tem desse. Mas agora eu só consigo trabalhar com esse ventiladorzinho aqui de mesa. É Já muito vi. confortável. Porque não fica, né? Aqui onde eu estou não tem ar-condicionado. Sim. Mas em dias quentes, até mesmo frio, ele fica super confortável. Ele dá aquele ventinho assim bem gostoso. E aí eu sinto que eu produzo mais, sabe? É muito confortável. Essa é Então, uma né, ótima vale a dica. pena. Eu Vale vou a pena. aderir. E vou mostrar mais uma coisa. Quando nós estávamos falando de mesa, eu Sim. também gosto muito, porque eu sou alta, eu tenho 1,75. Duas, né? 1,74. Então, por mais que eu tenha uma mesa com uma profundidade boa, os meus Uhum. braços eles são muito compridos. E aí eu comprei esse apoio de braço portátil. Que ele Nossa, vem com um parafuso e você só enrosca assim, encaixa na mesa e você consegue manter o seu braço mais apoiado. Então, assim, amém. essa dica, ela é ótima para quem está usando, por exemplo, um aparador que não tem uma profundidade tão boa, né? Uhum. E para quem utiliza mesmo a mesa que tem aí 60, 70, mas sente esse desconforto nos ombros. É, Então, existe, gente, é um apoio de braço portátil, né? E é muito bom, fácil de usar, você não vai estragar sua mobília, né? E funciona assim, perfeitamente. vou anotar essa dica. Pode Adorei. anotar. Tem um nome? É apoio de braço portátil.
tá? Legal. Para quem, ó, anota aí, gente. E uma outra dica, gente, nós estávamos falando da cadeira, né? Que é uma questão de conforto. E realmente, se a gente for indicar assim, ó, a cadeira de telinha, ela é melhor, é confortável porque não transpira. Aí tem pessoas que vai falar assim, ah, mas a cadeira de telinha, ela não abraça a coluna, ela não dá um conforto tão bom. E aí nós temos pessoas, Fernanda, que estão trabalhando na cadeira da cozinha de casa, né? Que não tem uma cadeira ajustável, não fez um investimento aí numa cadeira com os ajustes de altura, né? Primeiramente, se você quer uma cadeira que atenda, né, a sua antropometria, o que ela precisa ter? Ela precisa ser ajustável no encosto, no assento e, se possível, ter o apoio para os braços, né? Para a gente poder ficar com os pés apoiados no chão. Se a pessoa não tem uma estatura, né, como a nossa, que é mais baixinho, pode usar ali um apoio para os pés, uma caixinha, para manter os pés ali apoiados. Agora, para quem não tem esse tipo de cadeira, eu tenho uma dica também, que eu improviso quando eu estou lá no hotel, naquela cadeira dura, e que eu coloquei também no meu e-book, que é você pegar um travesseiro ou uma almofada, colocar no seu assento e no encosto da cadeira. Por quê? Aquela estrutura rígida da cadeira, com o tempo, você vai sentindo desconforto e dor, né? Porque é duro, é rígido, você não vai sentir confortável. Mas Sim. quando você coloca ali um apoio no encosto, além de melhorar a sua altura na cadeira, porque você vai ficar um pouco mais alto, e também te dar um pouquinho mais de conforto, você vai conseguir. Ui, caiu tudo. Perdi aqui mesmo. Você vai conseguir fazer a sua atividade de uma forma mais confortável. Então, Legal. assim, fica a dica. Se você está utilizando, né, uma cadeira de cozinha, uma cadeira, uma poltrona de quarto que ela não é acolchoada, vale a pena você vestir a sua cadeira aí com uma almofadinha. Você vai sentir um conforto e sem gastar, Depois né? você tem que compartilhar isso nos stories, assim que acabar, se postar essas dicas. Vou postar, porque vale a pena. Muitas pessoas, quando receberam o e-book, fizeram, me mandaram foto e foi bem legal. Quando nós já falamos, ó, da mesa, da dica, né? Da cadeira, que tem que ter ajuste. Quando Sim. nós usamos o computador e o notebook, existe uma mesa diferente, Fernanda, para esse tipo de equipamento? Olha, é, eu diria o seguinte, porque geralmente eu trabalho com ajuste, é o que eu ia até entrar em detalhe, que eu também tenho uma dica sobre isso, principalmente sobre a altura de Ótimo. monitor. Porque eu comecei a sentir muita dor, porque eu ficava muito assim, o monitor muito baixo, de acordo com a minha visão. E eu gosto muito, pessoalmente, eu gosto muito da ideia de fixar o monitor na parede com aquele, principalmente aquele flexível, né, que você depois pode mexer, mover. Ótimo. Mas no meu caso eu não tenho, né? Como eu falei, eu mexo com o notebook, no qual eu tenho aquela base para o notebook, O mas suporte. é o suporte, só que não é ainda aquele regulável que é o correto. Sim. Então, assim, acaba que nas propostas para notebook a gente acaba sempre fazendo mesmo a mesa, pensando sempre do cliente utilizar aquele suporte. Mas uma proposta, se caso o cliente quiser, por exemplo, ele sempre trabalha com notebook, porque o problema de, às vezes, a gente projetar uma mesa própria para isso é que, às vezes, depois ele pede aquela mesa sem nada, né? Porque uma ideia seria a gente projetar uma mesa com inclinação já, para ele já chegar e pôr o notebook na altura certinha. Mas eu nunca cheguei a projetar dessa forma, não. Mas eu adoraria ter um desafio nesse sentido. Agora, já para o CPU, que ou até para o notebook, porque tem gente que usa notebook e usa tela, né? Sim. No meu caso aqui, qual que é a minha dica? Como eu comecei a ver esse desconforto, você também deve, óbvio, deve saber daquelas mesinhas exatamente próprias para apoiar mesmo a tela do notebook, do monitor em cima dela, para a tela ficar mais alta, e você não ter a,
não ter que comprar o suporte. Então, uma opção é você comprar essa mesa, é uma mesinha que você apoia em cima da mesa, que o seu notebook fica mais alto. Tem uns até que tem gavetinha, tem como você fazer o uso dela embaixo. Então, é até você ganha espaço até. No meu Sim. caso aqui, eu improvisei uma mesinha, porque eu tinha tipo um aparadorzinho assim de mesa lateral. Eu apoiei, mas mesmo assim não ficou a minha altura ideal. Aí eu peguei livros que eu uso para decoração, livros decorativos, e eu apoiei com livros. Então, uma dica legal é com livros, que não fica confortável e não fica visualmente feio assim para o seu espaço, fica organizado. Então, uma dica que eu dou é essa, que inclusive eu estou usando agora. Que ótimo. Gente, Agora, isso. tem o espaço também do CPU, que é muito importante, porque, igual eu tenho uma mesa aqui que não é muito grande, é 1,20. Então, quando eu falo daquela questão lá no início, sobre saber o perfil do cliente, saber o que ele vai usar realmente, é muito importante eu saber a diferença entre se ele vai usar o CPU ou um notebook, porque o CPU é um trombone. E aí, tem clientes que gostam dele em cima da mesa. Tem modelos de colocar em cima da mesa que até você coloca o, a monitor em cima. Mas esses que ficam no chão, muitas vezes também, aí sim eu já projetei até gabinetes com rodízios, porque também é uma amolação, aquela fiação atrás. Mas assim, que Isso. facilita ali para limpeza. Eu já trabalhei com ele, é um que você compra pronto, ou já mandei fazer, mas respeitando o respiro ali do que o CPU precisa. Aí fica bem Entendi. legal. Ótimo. Essas observações, gente, que a Fernanda falou, né, em relação ao notebook, ao computador, na ergonomia, né, existe aí uma altura. Qual que é a altura correta de nós usarmos aí o nosso computador? Igual ela falou, eu sentia dor porque ficava muito com o pescoço em flexão, e isso acontece mesmo, né? Nós não podemos trabalhar nem com o pescoço muito flexionado e também nem muito estendido, porque vai gerar uma sobrecarga na região da cervical. Então, qual é a altura ideal? A borda superior, tanto do computador quanto do notebook, tem que estar na linha da nossa sobrancelha. E isso não só no home office, né? Aonde você estiver utilizando aí o seu computador, sempre na linha da nossa sobrancelha. Então, nós Uhum. temos que ter muita atenção a isso, porque se o seu computador está abaixo, ou se você usa o notebook sem o suporte ajustável, o que vai acontecer? Uma sobrecarga na cervical, você vai ter desconforto, mesmo você trabalhando com um ambiente administrativo, vai parecer que você trabalhou carregando peso, de tanta sobrecarga que vai ficar sobre os ombros, sobre a cervical. Então, vai te trazer aí um dano também para a sua saúde, né? Então, sempre é pescoço, cabeça reta e computador na linha dos olhos. Sempre, O sempre. meu tá um Tem pouquinho alto, vou um, ter que abaixar. Eu tem um exagerei na suporte, altura. Fernanda, que é muito interessante. Vou dar aqui mais uma dica. Eu gosto muito de construção civil, né? Atuo aí com ergonomia em construtoras. E eu gosto muito de um suporte para notebook que a gente faz com cano de PVC. Não sei se você já viu. É muito fácil. A gente faz com cano de Já. meia, com joelho. É muito fácil de fazer e funciona super bem. E uma dica também, nós não podemos usar o notebook, né, lá sob o suporte, porque ele inclina, né? Sem utilizar ali um teclado adicional. Nós não podemos digitar com o punho para cima. A gente tem que sempre utilizar ali com os dedos apontando para baixo. Porque acontece, às vezes, as pessoas utilizarem o notebook no suporte, porque o suporte ele inclina a tela, né? Assim. E o teclado também vai ficar inclinado e a pessoa Uhum. digita ali com os braços suspensos. Então, isso gera Sim. sobrecarga sobre o seu ombro, vai gerar sobrecarga na sua cervical e pode trazer um prejuízo aí também para a saúde. Então, usou o notebook, a gente precisa de um mouse e um teclado aí adicional, né? Para preservar a saúde dos trabalhadores. Tem gente Não, falando que bacana. faz isso mesmo, digita com os braços suspensos. Não faça isso, vai ter dor no punho, né? Então, nós precisamos melhorar isso daí. Isso é uma coisa que os próprios fornecedores já tinham que estar desenvolvendo, né? Essa facilidade, pensando nisso. Porque
Com Faz a certeza, diferença. total. Fernanda, eu queria aproveitar, tem uma perguntinha que eu planejei aqui, porque quando você disse a respeito da mesa, né? Ah, a gente poderia planejar aí uma mesa que o trabalhador chegasse ali e encaixasse o notebook. Perfeito. As pessoas, as empresas, né? As pessoas mesmo, às vezes, deixam de procurar aí um arquiteto que tem todo o conhecimento para planejar esses ambientes. Eu sinto muita falta, sabe? Desse envolvimento de vocês quando eu chego em algumas empresas para atender, porque a gente chega da ergonomia para consertar, quando deveria já estar planejado, né? E não ter que fazer toda a modificação. Então, pensando, por exemplo, na medida de mobiliário, né? Quando se Uhum. pensa em fazer essas adaptações, como você disse, a gente podia planejar assim, mas e se o trabalhador não mais usar o notebook? Como que vai ser feito? E aí, deixa eu só pegar aqui minha perguntinha, que é muito interessante. Ah, tá. Como que é pensado as medidas de um mobiliário, por exemplo, de uma empresa ou até mesmo da casa, é levado em consideração em relação à arquitetura, tá? Uhum. O que vocês têm como referência? É levado em consideração a altura antropométrica de usuários ou Uhum. existe alguma outra ferramenta? Olha, nós temos os para casa, né? Até que para empresa, na verdade, assim, a gente acaba trabalhando sempre com um padrão. Então, por exemplo, altura de bancada, a gente sempre tem um valor padrão. Porém, tem casos, porque uma casa geralmente não é só uma pessoa, né? Então, a empresa também. Então, você tem que. A gente acaba trabalhando com esse padrão, mas o ideal era que as coisas pudessem sempre que possível, sempre igual nessa situação, por exemplo, do notebook, algo que sempre que pudesse ser retirado e adaptado na hora, Ajustado? seria o mundo ideal, é. Mas Nos assim, meus muito. treinamentos, eu falo essa relação, por isso que eu queria entender, por exemplo, assim, cada local, né, tem uma antropometria. A gente tem, por exemplo, países que nós temos pessoas super altas, os alemães, por exemplo, enquanto nós temos lá os japoneses, que é baixinho. Sim, sim. Então, por exemplo, numa casa, na nossa rotina aí diária, né, o marido e a esposa vão lá lavar a vasilha, compartilhar a altura da pia mesmo. É, Nós temos um exemplo, a esposa baixinha e o marido altão. E aí, como que a gente faz? Qual é que é um a problema. altura? Como que a gente vai planejar isso daí? Acaba que é isso que a gente olha. Por exemplo, se os dois são baixinhos, aí, aí é possível planejar seguindo a altura deles. Agora, se já o que mais acontece, eu acho que é raro a gente pegar os dois na mesma estatura, assim, mas geralmente a gente adota uma medida na qual assim não vai atrapalhar para ambos, de certa forma, entendeu? A Entendi. gente chega num consenso mesmo. É claro, por exemplo, cozinha, móveis muito altos, né? Então a gente avalia muito essa questão, sim, do morador. Agora, como Entendi. empresa, a mesa acaba sendo, né, a mesa não tem como fugir, né? Porque não tem Uhum. como. O Brasil, assim, a gente leva em consideração o que funciona hoje no Brasil, mas se a gente fosse sair daqui e fazer em outro país, talvez a gente tivesse que adequar esses padrões aí. Na ergonomia, a gente tem assim uma referência de altura, sempre Uhum. 2 dedos abaixo do umbigo, por exemplo, de uma Para altura de bancada. pia, para Sim, bancada, pias sim. e tal. E aí tem aquela questão, né? O alto e o baixo. Então, na ergonomia, eu sempre falo assim, quem usa mais? Porque se Isso. for, né, a mulher for usar mais, é muito mais fácil nós adaptarmos, colocamos uma plataforminha, uma caixinha ali improvisada para a pessoa subir, do que para o mais alto. Porque a pessoa que é mais alta, ela vai ter a maior dificuldade, não vai ter como abaixar, né? Então, para Exatamente. quem é mais baixo, é mais fácil adaptar. Então, se a gente fosse pensar aí na altura dessa bancada, em relação à ergonomia, eu pensaria em adaptar para o mais alto e a gente ter adicionais para quem é mais baixo, né? Então, assim, por isso que eu falo que a ergonomia
e a arquitetura e outras áreas, elas conversam muito bem, né? Sim, sim. E a gente está sempre aprendendo, porque a cada dia a gente projeta algo novo. Então, quando a gente sempre tem que pesquisar, né? Quais são as alturas ideais daquilo, disso, daquilo outro. Porque, por exemplo, a gente projeta muitos móveis planejados. Então, a gente pega na mesma hora também, faz na prática, procura saber qual que é o padrão, né? Isso quando a gente não puxa a fita ali e mede com a pessoa perto ali, tirando a prova. Mas aí tem que, Legal. na ergonomia, né, eu acho interessante é isso, porque, por exemplo, por mais que nós temos uma noção, porque precisa mesmo, mas quando eu, igual agora, conversando com você como profissional, estou aprendendo ainda mais. Então, assim, eu vejo que tem coisas que eu já sigo, mas que tem coisas que tem que ainda adaptar melhor ao cliente, né? Na verdade, a gente que adapta ao cliente, não o cliente ao projeto, né? E Então, por uma isso que é outra dúvida, importante. assim, a gente tem trazido vários profissionais, e uma Uhum. dúvida minha, na arquitetura, vocês têm, assim, uma disciplina de ergonomia? Olha, não, 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 não. Nada, nada. Tudo é depois, ó, na raça. é no civil, eu tô aqui colando das minhas perguntinhas, tá? Porque, pelo menos assim, tanto da minha parte quanto acho que a Natália também, as pessoas em comum que eu tenho que formam comigo, ou que formaram na área, eu vejo que na arquitetura, às vezes, na faculdade ali, eles se prendem muito ao macro. Então, quando a gente começa a ir no micro, é na hora ali do que a gente já está no trabalho mesmo, atuando. Porque eles Entendi. trabalham muito com coisas grandes, projetos muito grandes, entendeu? E quando a gente vai para a escala humana, que é a escala ali da altura de tudo, que a gente começa a ver na prática. É mais assim que eu vejo. Entendi. Fernanda, existe também, lá vem eu com as minhas perguntas, tá? São Eu curiosidades, também estou com uma dúvida, depois quero te falar. tá? Que eu recebi aqui também. E depois eu fiquei pensando, eu falei, gente, eu nunca parei para pensar isso. Por quê? Para ergonomia, a gente tem uma distância do computador. Então, você que está aí em home office ou no escritório, no seu trabalho, a distância, para você ver a distância do olho tela, é sempre a Sim. distância do seu braço. Você vai sentar, ajustar o seu posto de trabalho e estender o braço. Então, a sua Uhum. distância da tela tem que ser a distância do seu braço até a ponta dos dedos. Sim. Aí, na nossa rotina de casa, por exemplo, a gente coloca a televisão no quarto, na sala. Existe uma distância, assim, dentro desse planejamento que é ideal para os nossos Existe. cômodos? Com certeza. E a gente tira como base elevada essa distância a partir da polegada da TV. Então, quanto maior a polegada, maior a distância que você precisa ter dela. Então, dependendo da distância, a pessoa tem um apartamento e ela quer botar logo a super TV, tem hora que a gente não aconselha devido a distância entre o sofá, que é onde tá, a gente mede ali da altura da cabeça, até chegar ali na distância da TV que a partir é 1,80, é 1 polegada e vai tem umas Entendi, distâncias aconselháveis, entendi. Tem uma tá? dúvida aí que você quer perguntar? Na verdade, eu queria saber sobre a cadeira, Ah, porque sim. não, duas dúvidas, na verdade. Uma, você falou até por conta da nossa altura, é, eu aquela questão da rampinha dos pés, da A do base dos apoio de pés, pé. do apoio de pés. Ela, igual eu, tipo assim, meu pé tá ali no chão, assim, eu acho que se eu colocasse, eu ia ficar com o pé pra cima. Quanto que é Entendi. aconselhável? A minha dúvida é essa, assim, É. em todos os casos? Não, o que acontece normativamente, para quem tem uma estatura menor, é obrigatório, né? Então, assim, as empresas são obrigadas a fornecer o apoio para os pés quando se tem uma altura menor, inferior aí, vamos colocar de 1,67 para baixo. Uhum, Agora, tem uma questão que é uma questão de saúde mesmo. Quando nós estamos na posição sentada, né, e se você está lá projetando, a pessoa está em uma atividade administrativa, nós estamos em desvantagem em relação à postura. Por quê? O nosso coração, ele vai bombear o sangue e enviar para o corpo inteiro. Isso uhum, chega através de veias que são mais finas do que um fio de cabelo. A gente nem consegue perceber.
E esse sangue, ele precisa retornar novamente para o nosso coração. E como isso acontece? Ele é bombeado, eu falo que nós temos dois corações, né? O coração que vai fazer esse processo e o retorno venoso. Isso acontece na nossa panturrilha. Então, mesmo nós que somos mais altas, ou você que consegue ajustar a sua cadeira, manter os pés apoiados, é muito importante você ter um apoio para os pés. Sabe, você pode afastar ele um pouquinho, ele não precisa ficar tão ajustado ali próximo da sua cadeira, porque ele vai possibilitar você alternar uma postura melhor. Por exemplo, ele vai impedir você de ficar com o tornozelo cruzado, de cruzar muito as pernas, de sentar em cima de uma das pernas. Porque esse retorno venoso, Fernanda, a dificuldade dele acontecer, ele provoca, por exemplo, varizes, formigamento nos pés, inchaço no tornozelo, porque está sendo lento aquele retorno venoso. Então, nós precisamos aí do apoio para os pés para poder melhorar a manutenção da postura. Então, eu, por exemplo, quando eu estou, né, fazendo a consultoria ali para a empresa, eu sempre indico para atividades administrativas o apoio para os pés, porque vai ajudar no retorno venoso. Né? E quem está lá em casa, por exemplo, em home office, poxa, eu não tenho um apoio de pé. Procura uma caixinha, nem que seja uma caixinha de madeira, de costura, né? Alguma coisa que você não está utilizando para poder ser ali o seu apoio para os pés. Mas não Então, tem é uma inclinação fundamental. correta? Tem. O ideal, nós temos vários modelos de apoio para os pés. Nós temos um que ele fica balançando o tempo inteiro. Eu não gosto, porque incomoda, às vezes a gente sabe, é meio agitado, eu não gosto. O ideal é que ele seja inclinado e seja ajustável, porque você consegue colocar ele um pouquinho mais baixo, ou dependendo, né, da sua necessidade, um pouquinho mais alto, mais inclinável. Então, ele sendo ajustável e inclinável, está perfeito. E aí o material pode ser de madeira, pode ser de plástico, mas ele tem essas características, é muito importante. Tá. E a minha outra dúvida é sobre, que eu já olhei alguns modelos de cadeira, que ela tem tipo um apoio aqui na lombar, né? Sim. Atrás, assim. Então, a minha, por exemplo, não tem. E eu vejo muitas cadeiras que não tem. Isso precisa, é indicado? O que acontece? Vai de cadeira para cadeira, né? As cadeiras, geralmente, elas são, assim, projetadas para escritório, para ambientes de descanso. Mas quando nós falamos para o trabalho, o que ela obrigatoriamente precisa ter, que vai te gerar aí um conforto, né? Proteger e o importante também é ela permitir você ajustar de acordo com a sua altura, com as suas medidas antropométricas. Então, ela precisa ter, como eu falei aquela hora, o ajuste de altura do encosto, ela precisa ter o ajuste do assento, do apoio de braço, ela ser ajustável. E, de acordo com a necessidade, nós conseguimos também comprar separado esse apoio lombar. Ele é chamado de apoio lombar. Então, o que ele faz? Às vezes você tem uma cadeira que o encosto é um pouco afastado, você sente que ele não protegeu ali bem, não abraçou muito bem a sua coluna. E isso pode fazer com que você trabalhe assim, ó, com o corpo para frente. Né? Então, você sente falta de uma proteção na lombar. Então, você pode utilizar um apoio para as costas, que é portátil também, que você encaixa em qualquer cadeira, ou uma almofadinha que você tem. Sabe aquelas almofadinhas que a gente tem no sofá, só para decoração? Sim. Você pode utilizar uma almofadinha para ficar confortável, mas isso é conforto. Vai depender do seu conforto. Tá? Não é uma obrigatoriedade, pode partir de uma necessidade. Às vezes a pessoa já tem, por exemplo, uma hérnia de disco, né? Já tem uma doença osteomuscular que faz ela precisar aí desse apoio. Ah, bacana. Né? Então não é obrigatório, mas é bem confortável. Sim, com certeza. Fernanda, e aí mais alguma dica para nós, para esse ambiente aí? Nós falamos aí da escolha, né, desse ambiente, nós falamos da mesa, da cadeira. Como que a gente pode ainda contribuir mais um pouquinho para quem está aí em home office? Bom, a gente falou, pincelando sobre conforto e soluções, né?
Então, eu acabei falando sobre a questão da acústica, da iluminação natural. Nós temos a iluminação artificial, que, igual no meu caso aqui, eu estou fazendo uso da ring light. Mas também é importante pensar na iluminação que você vai precisar ali durante o trabalho, igual para quem trabalha à noite, tem que ter uma iluminação adequada, voltada principalmente para a mesa aqui de trabalho, né? É muito Ah, isso é importante. interessante. Por exemplo, a gente geralmente compra lâmpadas de LED para Sim. casa, né? Porque é mais econômico. Pensando num ambiente de trabalho, quando você vai projetar ali aquele ambiente, tem uma lâmpada que é melhor, vai trazer um conforto? Não Ou tem não, uma ou qualquer lâmpada. lâmpada vai. Não, é a intensidade. Claro que pensando de forma ergonômica, de forma. Tem um estudo para quem é mais focado nessa área, de você até, principalmente ambiente de trabalho, né? Eu acredito que você você mexe com isso também, com a questão da medição da iluminação Sim, temos lá da as mesa. medições. No Sim, ambiente tem sim a indicação da intensidade da luz ali naquele ambiente, porque também se você coloca uma muito forte, reflete demais, você não vai isso. aguentar mais quase isso. Então, assim, tem luminárias que a gente costuma trabalhar, não tem uma específica, vai da composição do ambiente, né? Nós podemos trabalhar com LED, plafon, até pendente mesmo. Mas a gente Entendi. vai trabalhar com uma quantidade ali e com a iluminação que não fica forte, né? Geralmente, uma iluminação para trabalho, a gente utiliza a cor neutra ou a cor fria. Eu prefiro a neutra. Porque, por exemplo, Ótimo, a vou até cor anotar. quente é porque é uma luz que te dá um alerta. Você está ali trabalhando, igual, por exemplo, cozinha. Você vai usar sempre uma luz da cor neutra para a cor fria. Porque a cor quente, ela tende a te dar conforto, aconchego. Geralmente você usa numa sala, um ambiente que você quer mais conforto. No ambiente de trabalho, você vai trabalhar com uma cor que não leva tanto para aconchego, é mais para atenção. Entendi. Então, E onde claro, eu vejo isso, Fernanda, que é neutra, que é fria? Isso vem lá na embalagem? sim, sim. Sim, É, nunca tem. reparei. Hã? Eu ainda não tinha visto, nunca reparei. Se você pesquisa no Google, se você olhar, assim, é até mais fácil por imagem, que aí mostra certinho a mudança de coloração. Então, eles geralmente é 3000K, 6000K, quanto mais, eu sempre confundo, quanto mais quer dizer que é a fria. Acho que é isso, ou o Entendi. contrário. Uhum. Aí, geralmente, a luminária vem indicando em número. Por exemplo, vai estar 3000. Aí você sabe que ela está mais para quente ou frio, que agora eu sempre confundo qual que é. Não, entendi, mas eu vou observar isso. E eu já até anotei aqui Sim. que eu preciso de uma lâmpada neutra. E quem está É, aí participando, gente, ó, lâmpada neutra para atividade administrativa. E uma outra questão, por exemplo, a gente falou do pendente, da luminária. Às vezes o ambiente, né, é escuro, igual, por exemplo, quem está usando o quarto, geralmente tem cortinas mais escuras. E aí a gente pode estar utilizando, por exemplo, um abajur, né, uma luminária. Essa luminária, para você, né, de acordo com o que você planeja, você acha o ideal seria essa luminária ficar do lado, na frente, atrás? O que seria mais indicado? olha, geralmente a gente propõe mais, pode ser arandela, que é uma luminária que fica instalada na parede, já focada no ambiente de trabalho. Tem arandelas que são articuláveis, né? Então você consegue pegar, ela tá ali, você encosta ela na parede, recolhe na parede, volta e coloca onde você está trabalhando. Então você tem essa liberdade. Da mesma forma, tem luminárias também de mesa, que também tem articulada ou não. Então isso também depende muito do estilo, né? E do que você trabalha, porque tem gente que prefere, às vezes tem a necessidade de trabalha às vezes uma peça, uma coisa menor ali e precisa regular essa iluminação. Isso. Aí Eu tem essas vejo opções. muito nos postos de trabalho que eu vou, aonde tem o TI, pessoal do TI, gente, é muito engraçado. Eles apagam tudo. Eles gostam bem penumbra, então acaba sendo também um pouco de conforto, né? E às vezes na ergonomia, por exemplo, a gente vai fazer a medição num ambiente desse, por mais que nós temos ali um limite, né, que é 500 lux, mas quando Sim, você chega e fala assim, você vai pegar um pessoal de TI, vai falar assim, olha, a partir de hoje eu vou colocar aqui, ó, 500 lux.
É melhor você ir lá, medir, colocar, ver se está adequado, porque quando você sair ali da sala, ele vai apagar de novo as luzes e vai ficar no que é mais confortável para ele, né? Ah, Igual nós temos salas de monitoramento. O pessoal que onde está tendo câmeras, para eles é muito melhor um ambiente mais penumbre, porque eles conseguem ter ali a visão focada naquela tela, né? atenção, né? A atenção ali para o que eles estão vendo. Então é muito interessante também essa relação, né, com a luz e o ambiente. E aproveitando isso que você está falando, eu também senti uma dificuldade há uns tempos atrás com a iluminação da tela, porque a gente que trabalha constantemente com a tela do computador, depois de um tempo, eu faço uso de óculos quando eu estou no computador, justamente para amenizar também a vista cansada, né? Porque a iluminação ali demais, uma hora dá irritação, eu tenho que parar um tempo, vem uma dor de cabeça. Então, assim, é muito importante também regular a iluminação da tela, que muitas vezes Da é tela. forte demais. É, Isso. E você falando aí, às vezes, eu até estava esquecendo de uma dica que é muito importante, né? Também não só no home office, para quem faz aí, está em atividade administrativa. Nós passamos um período muito longo, né? Eu acredito que você também, quando está lá fazendo os projetos, acaba que você inteira ali, né, no que você está fazendo, e se observar, a gente passou ali a maior parte do tempo ali naquele ambiente. Então, nós precisamos criar aí um reloginho biológico. Eu sempre dou a dica, coloca no celular para despertar, é hora de levantar. Porque qual que é o correto? Qual que é o tempo, né? E outro dia eu recebi essa pergunta até mesmo no direct. Existe um tempo para nós ficarmos na posição sentado? Tem um limite, né? E aí a dica é sempre o que é melhor? Qual que é a melhor postura para nós realizarmos atividade? Seria em pé? Seria sentado? Nós temos esses co-offices, né? Assim fala mesmo? Esses novos ambientes que as empresas estão criando para você alternar a postura, né? Você pode pegar seu notebook, trabalhar um pouquinho de pé, e sim, aí coworking. coworking, Coworking. coworking. Isso. Então, eu estava aqui tentando lembrar a palavra. Então, qual que é o correto, gente, para você poder, não ter aí, né, essas questões chatas que é formigamento nos pés, dor de cabeça, porque a má postura, ela também gera dor de cabeça, cansaço. A fadiga vai trazer vários problemas. Então, Sim, eu sempre dou a dica, a cada uma hora, o ideal é você levantar, né? Deixa uma garrafinha na sua mesa, para você ter ali aquela oportunidade, ó, a água acabou, deixa eu ir lá, encher minha garrafinha e colocar de novo. Né? Isso acho que as pessoas trouxeram do ambiente administrativo essa cultura também para o home office. Acho que as pessoas continuaram ali com a garrafinha, com o cafezinho, sabe? Que é sim. legal ali no ambiente administrativo, né? A gente ter essa relação com o que a gente gosta, com uma caneca que você gosta, com a sua squeeze, mas que sirva também para você poder alternar a sua postura. E mesmo que você não vá se deslocar daquele ambiente, o interessante é nem que você saia daquela posição que é sentada, levante, nem que seja por alguns segundos, para você alternar a sua postura. Porque o que acontece, Fernando? Quando nós estamos muito tempo na postura sentada, ou até mesmo na postura de pé, as Sim. pessoas, a nossa coluna, né? Nós temos lá o osso e o disco intervertebral. O que vai acontecer? Vai gerar uma sobrecarga no disco. Então, isso vai gerar dor, né? Vai gerar dor, vai gerar desconforto. Tem pessoas que dormem uma noite inteira e acorda mais cansado do que dormiu. Então, assim, por que isso acontece? Tem pessoas que terminam ali a sua atividade, a sua jornada de trabalho, não tem um dia que ele não termina tendo que tomar um remédio para dor de cabeça. Então, tudo que nós falamos em relação ao trabalho, né? Não só o home office, mas o nosso dia a dia, é observar a nossa postura, né? Opa, peraí, que eu tenho vício postural, estou trabalhando muito com as costas longe do encosto. Não é que nós vamos trabalhar como um robô. A ergonomia não quer isso, né? Eu acredito. A arquitetura também não planeja postos de estações ou ambientes para robôs.
O nosso corpo, ele foi feito, sim, para movimentar. Mas nós temos que ter também essa consciência do cuidado com a nossa postura. Pensar que é importante, sim, eu ajustar ali, né? O meu computador, o meu notebook, para adequar ali a minha medida. No final da atividade, eu vou estar menos cansado, né? Eu vou estar ali mais produtivo para a minha atividade. Essa é a verdade. Então, nós precisamos aí, né, pensar um pouquinho também na saúde, não só no ambiente. O ambiente é fundamental, né? Nós precisamos essas dicas. Aqui, por exemplo, sempre eu troco, eu tenho alguns banners aí ligados à minha atividade, e eu gosto sempre de utilizar. Porque sempre eu tenho ali alguma ideia para fazer alguma coisa diferente e está sempre voltado. Então, é algo que eu encontrei para me fazer ser mais produtiva, fazer meu ambiente ficar mais caracterizado com o que eu faço. Entendeu? Então, Sim. é assim que a gente vai fazendo. Não, eu acho, amei as dicas, estou amando tudo. Inclusive, é importante, eu até ter mais trocas com um profissional como você, né, da área de ergonomia, porque constantemente surgem dúvidas a respeito, e a gente está sempre estudando. É, e é importante a gente pensar. Eu me preocupo muito com isso, porque eu vejo também muitos profissionais designers que só preocupam com a beleza. E eu tento adequar os dois. Tanto que eu estava falando no início também que eu sinto muita falta de às vezes, cadeiras com mais opções de cor, estética, mas aí não sinto aquele aconchego para quem trabalha, né? Verdade. E da mesma forma, eu sempre falo com os meus clientes mesmo. Às vezes vai criar uma nova estação de trabalho. Vamos planejar, vamos chamar um profissional. Não é só a questão da ergonomia, mas nós precisamos preparar esse ambiente. Qual que é a atividade que vai ser, né, exercida aqui? Ah, são, por exemplo, é um time de vendedores. Opa, peraí, eu preciso planejar, né? É o Sim, coração da empresa. Então, se é é, um time de vendedores, o arquiteto ele vai saber explorar para fazer com que aquele ambiente seja mais motivacional, né? Vai levar ali a galera para cima. Então, isso também faz parte da ergonomia. Então, assim, quando eu falo que a ergonomia ela é multidisciplinar, é porque tem essa importância dos outros profissionais. E eu sempre sim. tento levar para os meus clientes, gente, procura um profissional que é especializado, vai te ajudar a fazer essa modificação, né? Vocês têm assim um papel importantíssimo no meu trabalho. E vou te falar, faz a diferença mesmo, porque eu acho que eu busquei trazer aqui para o meu cantinho o que era no escritório, o que é no escritório, porque eu ainda trabalho aqui e trabalho no escritório Natália Corrade, né? Inclusive, lá o escritório foi projetado de uma forma tão gostosa, que é um lugar que te dá prazer de estar ali. Da mesma forma também, uma época eu trabalhei no coworking, que também foi projetado até pela Natália, e assim, eu tinha era um gostoso de estar ali, sabe? Era um lugar até todo colorido, todo despojado. Eu sentia às vezes assim que eu não tava, não parecia que eu estava numa empresa, aquela cara de empresa, sabe? Fechado, sem graça. Então assim, eu me sentia leve. E é importante brincar com isso também na gente, porque senão a gente fica muito robozinho, igual você falou. Fica tudo Isso. muito sem cor, E sem como se vida. diz, sem vida. E nós já temos, né, tanta sobrecarga, as nossas tarefas já exigem tanto de nós, por que nós não podemos transformar, né, esse ambiente mais confortável? Igual eu estou vendo aí atrás de vocês, tem uma planta, tem os É, quadros, então a gente precisa também fazer esse ambiente ser aconchegante, né, é porque a nossa visão é para o nosso trabalho, é para, né, para a gente produzir mais ali. demonstrar a sua personalidade, igual, por exemplo, se eu, por mais que eu tivesse em home office, tem muita empresária que não tem um escritório, mas trabalha com uma marca. Talvez aqui no fundo eu trabalharia com a minha logomarca, ou um fundo com cor, mas eu acho importante transmitir o seu espaço, né? Você tem que estar a sua característica ali. Aí é onde eu também falei sobre o perfil, a gente estudar essa identidade de cada um, a fim de projetar cada cantinho de trabalho com uma personalidade diferente e única, né? É uma dica que eu já. Uma dica não, na verdade, eu tenho uma dúvida que eu sempre esqueço de perguntar assim, quando eu estou diante de profissionais da área da arquitetura e da engenharia mesmo.
cama? Gente, tudo a ver, mas por que que existe, qual que é o padrão assim da altura da cama? Qual que é a referência para ela ter aquela altura? Olha, Existe uma referência ou assim é uma normativa para planejar? no mercado tem muita variedade, assim, de alturas. Mas eu procuro trabalhar com a mais confortável, que é como se fosse a altura mesmo de uma cadeira, que é geralmente ali entre 45, 50 centímetros. Porque a minha, por exemplo, eu acho ela extremamente alta. Por mais que eu sou alta, quando alguém baixinho vai sentar, eu vejo uma dificuldade. É porque ela é um modelo de cama que ela é alta, e eu acho que o colchão também já é mais alto, porque embaixo era cama, tipo beliche, beliche não é, cama auxiliar. Tinha cama auxiliar embaixo. Então acredito que ela é alta por isso, porque embaixo também tinha a gaveta. Então depende desses fatores também, porque já aconteceu da gente fazer uma cama numa altura mais personalizada, porque o cliente queria alguma coisa embaixo dela, um baú, a gente já projetou cama, você tem que subir de escadinha, às vezes foge do padrão, sim. Depende muito Entendi. da altura. Igual para mim, eu não vejo problema ela ter essa altura. Sento ali sem o menor problema, mas eu já vejo uma pessoa baixinha tendo problema Não para tem sentar. uma referência, né, De específica. Eu acho mercado, que vai não. muito, eu acho que é igual a questão da ergonomia mesmo, né? Muita coisa é conforto. Às vezes você É, vai propor ali uma solução, mas vai muito do conforto, do que aquela pessoa realmente gosta, sente, né? Mais confortável. é personalizada, né? Porque às vezes a gente passa por situações na arquitetura que a gente indica uma coisa para o cliente, mas ele quer outra. Não sei se com você, né, no seu caso, que empresas têm que impor aquilo, mas às vezes você não concorda que aquilo vai ser o melhor para o cliente, mas às vezes ele já passou Ele por uma quer. experiência, ele já está com a opinião formada que ele quer daquele jeito, né? Então, não tem, é muito personalizado. Não, às vezes é meio difícil ter um padrão com todo mundo, porque vai da demanda mesmo. Isso. Ô, Fernanda, e não sei se eu ia te perguntar agora. É, tá. Você já se deparou, por exemplo, assim, você foi lá, planejou, igual teve essa ideia do cliente, e aí quando foi usar, ai, poxa, poderia ter sido uma altura diferente, poderia ter observado ali alguma questão antropométrica, ou seguindo aí os parâmetros regionais. Como funciona em relação a isso, a essas medidas? Não entendi a pergunta. Você fala se eu já passei por alguma situação que depois Você de já passou, pronto. depois de pronto, ter pensado assim, poxa, poderia ter seguido aqui um padrão antropométrico, poderia Ah, ter ficado sim, mais alto, mais sim, baixo. sim, com certeza. Agora eu não lembro de uma situação específica, mas eu tenho certeza que Com já. cer- É. Eu Mas é vejo isso. assim, A gente aprende com a principalmente prática. laboratórios, hoje, e essa falta, por isso que eu perguntei também, se vocês tinham assim, alguma disciplina de ergonomia, porque às Uhum. vezes eu chego com locais que acabaram de ser planejados, tudo novinho, maravilhoso. Mas às vezes, quando a gente vai ver ali, por exemplo, recepção, eu tenho uma grande dificuldade com o balcão. Por quê? Não, Eu tenho aqui, eu vou até pegar uma bolsa. Você tem ali o tampo da bancada, e geralmente, sim, para ficar esteticamente bonito, né, chamar atenção, sempre tem aquele tampo superior que ele vem em direção ao trabalhador. E aí, quando vai se colocar ali um computador, por exemplo, eu não consigo ajustar a altura. sim, E aí eu acabo tendo que dar aquela sugestão ou afastar, dependendo do material, aquele balcão superior, quando é parafusado, eu consigo afastar. Mas e quando é de mármore, é de uma pedra? Aí eu tenho que ir no meu apoio de braço para aquele trabalhador, nossa. porque esteticamente ficou maravilhoso, mas eu não consigo ali colocar um computador, a pessoa fica trabalhando até assim, ó, para poder conseguir ali enxergar a tela. E uma outra situação que eu vejo muito é embaixo a profundidade. A distância ali dos pés sempre tem uma paredinha que a pessoa não consegue estender a perna. Quando o ambiente é pequeno, e a Sim, pessoa, eu acredito que o seu cliente fala assim, eu quero uma mesa aqui.
quando eu chego nesse posto de trabalho, eu imagino essa situação. Você fala assim, meu Deus, ela não consegue arredar a cadeira para trás, porque aquele ambiente é curto, a gente não Sim, consegue colocar um apoio para os pés, e ainda tem aquele monte de fio, né? O CPU. Então, assim, é muito complicado. é, com Não, certeza. não dá para pensar só na estética, né? Como você disse, a gente precisa também pensar aí no que funciona, no que vai gerar conforto. E isso até É, mesmo quando nós estamos pensando no local que vai ser o nosso home office, né? Como nós já exatamente. dizemos aqui com as dicas, né? Escolher um local adequado para aquela atividade é fundamental. Sim, com certeza. Essa questão da mesa, por isso que a gente já tem regras de medidas para a gente não desrespeitar no conforto da pessoa. Por exemplo, a gente não trabalha com menos de 60 de profundidade de mesa. Então, assim, já é algo Ótimo. que a gente já parte daquilo. Porque a gente sabe que não funciona. É claro que vão ter situações muito específicas que não tem como mesmo, mas a gente deixa tudo muito claro. Ó, isso aqui é fora do padrão, não funciona e né, tem que esclarecer. Porque realmente, essa coisa da delimitação, às vezes a mesa tem 60, ainda tem a delimitação antes recuada, ou a perna da Isso. pessoa não chega, não tem espaço atrás, realmente é um problema. E do balcão, você fala, é daquela parte mais alta que a pessoa chega e Superior. apoia para atender, né? Isso. É, Sempre é complicado. ela é sempre mais para dentro. Não sei se Sim. você conseguiu entender. Você tem o tampo e sempre ele precisa ali de um computador, porque geralmente, né, para essa função, ele vai fazer também ali ao longo de uma atividade administrativa, vai mexer com alguma planilha, e aí Uhum. não consegue ajustar, porque esteticamente está maravilhoso, mas né, a É. gente tem esse problema. Aí eu tenho que pedir para recuar ou criar lá o suportezinho para a pessoa poder apoiar o braço. Mas Aham. faz parte, Faz parte. E faz aqui, sempre parte que for daqui. tendo esses erros, você vai mandando, não faça isso, É, evite isso, porque tem coisas que realmente a gente vai observando a partir, igual você falou, só depois que já existe o problema que a gente vai solucionar. E não é o certo, é você sempre solucionar antes, né? isso. Eu É falo por que isso sim, que tá aí o projeto. justamente. Igual eu penso assim, a dificuldade, a gente já vai finalizando, mas a dificuldade que as pessoas tiveram de adequar, né, os postos de trabalho em casa. Porque não Uhum, foi, o ambiente ele não foi planejado para isso, né? Ele não foi planejado ali de repente para o trabalho. O meu já foi, porque eu tenho tanto atividades externas quanto internas e eu já me acostumei. E eu acho sim. excelente, né, essa liberdade que eu tenho aí para poder organizar o meu dia, organizar a minha semana. Então, isso já facilita muito para mim. Uhum. Mas as pessoas que encararam isso de uma vez, né, sem esse tempo de escolha e de adequação, sofreram aí sim um pouquinho. Mas com as nossas dicas, eu acredito que elas vão poder solucionar aí alguns problemas, né? Com certeza. E o seu e-book, ele é disponível Sim, eu vou no colocar seu. ele no Ah, perfil para as pessoas terem acesso logo agora que depois da nossa live, as sim. dicas da cadeira, né? Que nós falamos também, a gente deixar disponível para as pessoas terem aí acesso. Ah, não. Então pode colocar disponível que eu vou compartilhar também. Fernanda, queria agradecer você, a sua disponibilidade, né? Eu tenho muito carinho por você, pela Natália, porque vocês fizeram o meu sonho, né? Posso falar de propriedade aqui da Natália Conrad, do escritório de vocês, porque eu passei pela experiência, né, de ter aí a minha casa projetada por vocês. Então, indico, tá? Sempre, e queria muito agradecer essa parceria, né, que nós tivemos aqui. Eu acho que é muito importante não só falar de ergonomia, mas é importante Sim, também a gente trazer os profissionais que estão envolvidos, né, entre linhas aí nesse processo, que é fundamental, né? A sua profissão, o seu trabalho, ele é essencial, né, para que as pessoas possam desenvolver suas atividades com mais conforto, né, podendo ter aí mais saúde. Então, é fundamental. Você exerce aí um papel, né,
fundamental para os trabalhadores em si. Se todas as empresas, se todas as pessoas pensassem em planejar antes de criar, seria assim um paraíso ergonômico. Porque É, geralmente a gente chega e fala assim, meu Deus, e agora? Né? O que vai ser feito? Mas eu queria muito te agradecer aí a sua disponibilidade, tá? Muito feliz de poder ter participado aqui com você. Vai ficar gravado para quem perder poder entrar e conferir ali as dicas. Agradecer a todos que participaram conosco, né? A gente sabe que está tão corrido o nosso dia e mesmo assim tirou aí, ó, 1 hora para poder participar conosco aí, né, desse bate-papo que para mim foi maravilhoso. não, eu que agradeço, viu, Gleice? Muito obrigada pela oportunidade e tendo outras, estamos à disposição. E eu fico muito feliz mesmo de ter feito parte, né? De ter conhecido você também como uma excelente profissional. E eu vejo cada vez mais aí a possibilidade de a gente trocar mais e mais figurinhas também para a gente estar sempre melhorando, né? Isso, e poder fazer a diferença na vida das pessoas, né? Com Trazer mais certeza. conforto, mais saúde. Ter um diferencial, porque acaba que ainda é muito comum os erros, né? É muito erro na arquitetura, é muito erro na ergonomia e em empresas em peso. Toda empresa está errada, maioria. É Então verdade. precisa de ter esse cuidado com os funcionários, né? Os responsáveis pela empresa precisam ter esse cuidado, até porque é algo em peso, até juridicamente, né? Tem que ter essa conscientização, tanto para o conforto mesmo, pensar no conforto das pessoas que utilizam aquele espaço de trabalho, mas pensar que é algo sério, que lida ali com a saúde das pessoas, e então tem que investir sim numa boa. Até para ter um retorno das pessoas trabalharem bem, com bem-estar, que influencia, Com certeza. Ó, você já né? deu várias dicas aqui. Eu anotei aqui algumas para poder colocar em prática também, dar uma mudada aqui já. Então, vai ser muito positivo. Então, vamos Não, encerrar, deixar as pessoas descansarem um pouquinho, né? agradeço a todo mundo. Isso, e toda terça-feira, às 20 horas, nós estamos aí com o propósito, né, de fazer um bate-papo, interagindo a ergonomia com as outras áreas, com profissionais, né, distintos aí que tem grande contribuição, né, tanto a ergonomia como hoje na arquitetura. Na semana passada, nós tivemos uma psicoterapeuta que falou sobre depressão. Então, nós tivemos na retrasada uma pessoa especialista em gestão. Então, uma coisa está linkada ali à outra, né? E Sim. juntos nós podemos sim melhorar e fazer diferente. Ah, não, bacana. Já tem a programação da próxima, então? Surpresa! Ah, meu Deus. É, Aguardando, que eu tem vou coisa compartilhar. boa por aí, tá? Prepara que vamos divulgar. Sempre que termina, eu divulgo na quinta-feira. Não, bacana, vou ficar de olho. Então, Gleice, eu te Isso. agradeço super, viu? Muita gratidão. Tenha uma ótima noite para todo mundo aí que acompanhou a gente até agora. Fico muito feliz. E tendo dúvida aí, ó, pode encher o inbox, pode mandar aí no Isso. direct. Não vou mandar aqui um abraço em particular, porque eu posso correr o risco de esquecer de alguém, né? Então vai ser injusto. Então, um beijo para todos, uma ótima continuidade aí de semana, bom descanso e até a próxima terça-feira, às 20 horas. Beijão, Gleice. Tchau, tchau, pessoal. Tchau!